obrigada por você estar aqui conosco. A Maitê, gente, é uma querida, ela é militante de direitos humanos desde 1990, LinkedIn Top Voice 2019, quer dizer, não é só 2019, este ano ela também ainda é Top Voice, tá? Ainda, é só no final do ano que eles escolhem os novos. Embaixadora da Rede Mulher Empreendedora, cofundadora do projeto Transempregos e da Íntegra Diversidade, faz parte do Comitê Consultivo do Programa Municipal de DST-AIDS e da Frente Parlamentar pelos Direitos das Pessoas LGBTQI+, do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Maitê, aqui à nossa comunidade FS Educa. Bem-vinda. É um prazer a gente estar aqui contigo. Eu não sei, Maitê, se você lembra quando eu te conheci, porque foi assim. O ano passado, nós fizemos o Espaço do Conhecimento, um evento dentro Lembro, lógico. Facilities. E eu queria levar, assim, uma coisa diferente mesmo, algo para a gente começar a falar. E aí trouxe a Beth, né? Que você conhece a Betinha lá, que é fantástica também, para mediar o painel, né? E só que antes, deu um caminho antes, porque eu já tinha pesquisado, né? Eu falei, não, eu tenho que levar uma pessoa que é poderosa, né? É a diferença. Aí eu com a minha cara de pau de peroba, Filipa, cara de pau de peroba, comecei a mandar mensagem no LinkedIn para ela. Eu sei que eu comecei a infernizar a vida dela. Eu não sei como ela não pensou que eu era uma obsessiva, alguma coisa assim. E mandava e-mail, ficava perturbando. Aí até que, graças a Deus, eu consegui com que ela fosse lá participar do nosso painel. Foi em julho do ano passado, nós vamos fazer um ano agora, dia 24 de julho. E assim, Felipa, eu vou até te falar uma coisa assim, as falas dela me impressionaram tanto que eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí foi que eu falei, surgiu a oportunidade, né, de ter uma pessoa a mais na nossa equipe. Eu falei, Maitê, quero colocar lá no Transempregos os requisitos. Ela divulgou, era currículo vindo de um lado, era currículo vindo do outro, era uma loucura. Nós recebemos um monte de currículos. A Adriana e eu, Felipe, é que ficamos fazendo as entrevistas por telefone. Eu nem sei se você lembra, Felipe, que a gente te ligou. Me ligaram, surpresa. A gente ficava fazendo as entrevistas, falava, tal, não sei o que lá, isso e tal. E aí até que a gente acabou selecionando, depois assim, assim, dava vontade de contratar todo mundo, mas não dava. Conseguimos selecionar 3 pessoas para a dinâmica. E foi um barato quando a Filipa chegou, Maitê, porque foi assim, ela chegou no lugar que a gente tinha reservado lá para fazer a dinâmica, aí eu falei para ela, olá, tudo bem, né? Eu sou Fátima Souza, né? Aí ela, não, eu já sei quem você é. Sim. Eu sei tudo sobre você. Eu já consultei seu site, Bom, ela já sabia, até eu comentei com meu marido, ele falou assim, acho que ela já sabe mais da tua vida do que eu. Que legal. Meu trabalho certinho, né? Então assim, opa, já falei assim, pô, essa menina aí já marcou ponto comigo, né? E aí foi que ela se desenrolou muito bem na dinâmica, tudo, e vai fazer um ano, hein, Felipa, que você já está com a gente. Agora se apresenta aí, Felipa, você também, vai para Maitê aí. Boa noite, Maitê, né? A gente se conhece virtualmente, né? Bom, meu nome é Felipa, esse ano eu fiz 26 anos, sou uma mulher trans, né? Agradeço a você e ao seu programa ter impossibilitado voltar ao mercado de trabalho, ainda mais o mercado corporativo, que é um mercado bem fechado, né? E eu trabalho na FSC que vai fazer um ano, e agora, atualmente, graças a Fátima, né, que é o amor, estou entrando em marketing, e é isso, vou fazer a FSC Educa melhorar, aumentar, se expandir, porque vontade a gente tem, né? É o que mais a gente tem, a vontade, né? Junto com o talento, essa vontade, essa assertividade. Então, eu acho que só tem coisa a conquistar. Fico muito feliz quando esses matches assim acontecem, né? E tem acontecido com muita frequência, porque é uma coisa que eu falava, gente, incrível, né? Por conta de processos de filtro de seleção e recrutamento tão
tão cruéis, né, que a gente acaba, às vezes não é nem por tanto preconceito, o preconceito maior é do não conhecimento das pessoas, delas tipo, eu não sei como agir, eu não sei que terminologia usar, banheiro é uma questão, e elas param de conhecer talentos incríveis, né, como é o caso da Filipa, de outras tantas, são milhares de pessoas nesses 6 anos, milhares de profissionais trans, que se não tivesse essa abertura de filtros seletivos, entende, ficariam de fora do processo, não por falta de competência, que tinha muita, né? Não por falta das soft skills, das competências individuais agregadas de cada pessoa, enfim, além das técnicas, mas por conta de preconceitos, né? Dos tais ditos vieses inconscientes, que disse no mercado, no meu tempo, isso é preconceito e discriminação, mas hoje em dia é vieses inconscientes, né? No meu tempo era levar porrada na cara, hoje em dia é bullying, né? Então a gente vai mudando as nomenclaturas, assim, mas é quase sempre a mesma coisa. Então eu fico muito feliz de ver que, independente do tamanho das empresas, né, a gente tem empresas familiares hoje em dia se abrindo para essa abertura, entendendo que, tipo, eu quero os melhores talentos perto, independente de orientação, de credo, de raça, de qualquer coisa, né? Porque talento não está vinculado a uma raça só, a um só gênero, a uma só cor, não, né? Talento pode estar em todo mundo, e basta a gente ser porta para que esse talento floresça, para que esse talento aconteça. Fico feliz. E é o que eu sempre falo para a Filipa também, né? Que nem você falou, às vezes as pessoas, elas não querem, né, aceitar, não quer fazer algo com medo, com receio, mas porque eu não sei como agir. Eu falo, Filipa, você que vai nos ensinar. Assim, sabe? E assim, e todo dia a gente aprende alguma coisa. Tanto é que eu cheguei para ela, olha, o que é? Peraí, LGBTQI+, o que é isso? Tudo isso, eu só conheci LGBT, me explica. Né? Então, assim, as pessoas precisam tirar essa barreira, falar assim, gente, tem que ser humilde para falar, vamos aprender, vamos estar junto, né? Não precisa, não vou fazer porque não sei como vai ser. Ué, aprende, né? A vida é um eterno aprendizado, né? E ninguém vai saber tudo, viu, Fátima? Ninguém vai saber tudo. Olha, essas letrinhas mesmo, né? Quer dizer que já está. Não sei se vocês sabem, mas a revisão para 2020 são 19 letras, né? Então o maisinho já tem 19 letras, né? Não é só LGBTQIA. Esse mais já são outras tantas até chegar em 19. Não vão parar de crescer, porque um alfabeto, seja de 23, 24, 25 letras, independente do número que você coloca, ele nunca vai conseguir abranger o número de identidades que nós somos, né? Se nós somos 8 bilhões quase de pessoas no planeta, nós somos quase 8 bilhões de identidade, pessoas totalmente diversas nas suas características, nas suas composições, nos seus modos de pensar, de agir. Então, quer dizer, não adianta. Por mais que a gente entenda, eu acho legal a gente saber, as letrinhas então significam isso, mas não fica na letrinha, porque volta e meia surge uma letrinha nova que eu falo assim, me explica o que é isso que eu não sei. Esses dias me falaram do GOI, e eu falava, gente, eu nunca tinha escutado do GOI, daí vieram me contar do GOI. Então, eu que me acho super dentro do assunto, volta e meia eu tô aprendendo. Então, essa história de que a gente vai saber tudo, esquece. Né? Cada ser humano que entra na nossa vida aí é uma nova fronteira que a gente vai abrir para novos horizontes, para conhecer novas possibilidades. Então, conheçam as coisas, mas não se fechem nelas. Né? O legal da vida, e principalmente das pessoas, é a amplitude que elas têm e a potência que elas podem atingir quando essa amplitude é atingida, né? É isso, legal. E agora eu vou te fazer, então, a primeira pergunta. Aliás, quem estipulou aqui as perguntas foi a Filipa, tá? Eu vi que você mandou, eu vi que vocês mandaram a pergunta, mas eu vou já fazer uma péssima aluna. Quando eu vi que eram as perguntas, eu já fechei o e-mail, já fechei o WhatsApp que você mandou, porque eu detesto saber as perguntas, porque eu sou péssima. Eu gosto de saber, assim, no susto, porque o negócio vai fluindo. Então, eu nem li as perguntas, viu, Filipe? Então, para mim, vai ser tudo novidades aqui. Mas pode mandar. E se tiver outra pergunta que queira botar no meio, a gente pode falar de tudo, então. Sim. Beleza, ótimo. Vamos lá. Maite, como é que foi para você, uma mulher trans, crescer no mercado corporativo, levando em consideração que é um ambiente onde se tem como maioria homens brancos, cis e héteros? Até porque, antes de você responder, nossa, eu fico doida da vida quando eu vejo cartaz de evento só homem branco. Eu falei, gente, cadê diversidade aqui no país? A parte. Cadê? Não, ótima parte, né? E é uma parte que toma conta do todo, né? E é uma parte que é minoritária, né? Porque se a gente for ver, homens não são maioria, né?
a maioria é feita de mulheres, que já são quase 53%, principalmente no Brasil, né? Homens brancos, mais minoria ainda, né? Porque a maioria são de homens pretos, né? Que a gente sabe que são outros 54% de pessoas, né? Então, esses homens brancos, né? Quer dizer, a minoria da minoria que se acha uma grande maioria, porque está ditando regra, porque está em cima da pirâmide hierárquica, né? Dessa desigualdade social, que no nosso país é tão ampla, no mundo inteiro mas no nosso país essa desigualdade é tremenda. Então, só por estar na ponta, encabeçando regras e regramentos, enfim, normativas, é que a gente acha que são, sabe, que está tudo funcionando em função dessas pessoas, mas não é, né? A grande maioria a gente sabe qual que está na base da pirâmide, infelizmente, tem uma inversão muito errada, né? A gente perde muitos talentos justamente por conta desses preconceitos, né? A revolução, eu sempre falo, né? Que a revolução tem que ser feita, pensada, e aí qualquer revolução, né? Pode ser revolução da nossa vida, né? No nosso micromundo, pode ser a revolução da sua empresa, pode ser a revolução na sua rua, na sua família, enfim, não importa o tamanho da revolução, mas a revolução tem que ser pensada para a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas tem que estar inclusa. E eu sempre falo que a revolução, ela tem que ser feminina, preta, ela tem que ser cadeirante ou PCD, ela tem que ser mais de 50 anos e tem que ser travesti, entende? A revolução tem que conter todas, e migrante ainda, se bobear, então tem que ter todas essas excludências. A revolução tem que ser um somatório de excludências, porque se a gente for somar as excludências que existem, que a gente chama hoje em dia de grupos de afinidade, que a gente chama de grupos temáticos, que a gente fica dividindo em segmentos, em eixos, tudo, nós somos uma grande maioria, né? Uma maioria, que nem eu disse, que nesse somatório acaba não tendo direitos reconhecidos em função de não ter nascido com privilégios ou de terem esses privilégios arrancados por conta da cor da pele, por conta de uma identidade, de uma orientação que não é entendida como padrão ou normativa, né? O que é uma pena. Então, dentro do mundo, né, corporativo, eu entrei faz pouco tempo, faz uns 7 anos que eu entrei no mundo corporativo, não faz assim, não era a minha área, né? Eu detestava o corporativo, eu sou das artes, né? Então, o meu caminho é arte, né? Eu passei pelo direito e fiz letras, mas eu sou apaixonada por artes, né? Então é o que eu amo de paixão. Então tudo eu junto artes, inclusive nas consultorias que eu faço hoje em dia com empresas, eu junto muito do meu trabalho artístico, das pessoas se conhecerem, que eu acredito que se conhecendo você consegue conhecer o outro, de gerenciamento de crises, de uma série de coisas. Então das empresas eu tinha até um pouco de ódio, né? Porque eu lembrava do tempo que eu tive um monte de porta fechada, eu tô com 48 anos, né? Então na época que eu tinha meus 18 anos, que eu fui procurar meus primeiros estágios em direito, ainda em Curitiba, nenhum escritório se abriu. Então eu peguei um ódio, Fátima e Felipe, eu peguei um ódio, eu ouvi a palavra RH, eu queria socar, né, quando eu escutava a palavra RH na minha frente, porque foram muitas e muitas portas fechadas, e não por falta de competência, porque eu vim de um lugar de classe média, de uma cidade considerada capital europeia, que é Curitiba, tendo chance de tudo que uma classe média pode oferecer, e eu tive tudo negado não por falta de competência. Minhas portas foram fechadas por conta de uma palavrinha que apareceu quando eu tinha 16 anos de idade, que é a questão de ser trans. Né? De ser uma mulher trans. Então, quer dizer, isso fechou todas as portas, né? Boicotando tudo. Eu tinha tudo para ser filha da meritocracia. Branca, né? Olhos claros, classe média, curitibana, tendo tudo que uma classe média podia dar em termos de tudo, estudos de educação dentro das bolhas que foram propiciadas, participando dos melhores clubes de Curitiba. Então era para ser filha da meritocracia se ela fosse verdadeira, mas ela é tão mentirosa que por causa de uma palavra ela arrancou tudo. E não só de pessoas trans, ela arranca tudo de todo mundo. Ela arranca tudo de um CEO que se acha super poderoso às vezes, entende? Ah, não, aqui a pessoa vai entrar por mérito, aqui o que vale é a meritocracia, né? A gente conhece vários CEOs assim e não sei o quê, falando que a empresa é super aberta a talentos e competências. Eu falei, então tudo bem, então eu vou te mandar várias competentes, né? Porque na Transemprego o que a gente mais tem é gente competente. E daí ele fala assim, sim. Agora imagina esse CEO que nunca pensa em diversidade, que acha isso que é coisa de mimimi e não diz respeito a ele, da noite pro dia ele pode estar muito ocupado, saiu lá ocupado, não olhou o carro, por exemplo, estava no celular, sofre um acidente. A partir desse momento, ele fica paraplégico, ele tem que ir para uma cadeira de roda. Se esse CEO nunca pensou em acessibilidade, nunca pensou em inclusão, nem na própria empresa dele ele consegue entrar. Ou seja, da noite para o dia, toda a dita meritocracia dele é arrancada por conta de algo que a natureza fez, que foi tirar os movimentos da perna dele. Qualquer um pode passar por isso. Né? Pode ter qualquer coisa, um problema de saúde, uma questão de saúde, até um acidente, tirar essa questão e a pessoa se transformar em um PCD. A meritocracia é tão falha que qualquer coisa faz você perder ela.
Entende? Até mesmo para essas pessoas que se acham privilegiadas. Quando você começa a perceber que falar de diversidade é falar de possibilidades, é falar de equidade, é falar de para todo mundo essa inserção, a gente começa a entender do porquê isso é tão importante, né? Então eu tinha ódio. Daí, há 6 anos atrás, a gente já tinha fundado, eu, Laerte Coutinho, a Márcia Rocha, a Letícia Lanz, o João Nery, que não está mais aqui entre a gente, enfim, uma turma bem legal. A gente já tinha fundado a BRAT, que é a Associação Brasileira de Transgêneros, para discutir, isso faz uns 16 anos atrás, para discutir a questão de educação, né? E depois elas começaram, a gente começou a fazer vários projetos, eu estava sempre envolvida com movimentos sociais. A partir desse momento, há 6 anos atrás, a Márcia Rocha, eu namorava em Curitiba, a Márcia Rocha, que também é fundadora, travesti maravilhosa, lésbica, fez uma revolução dentro da OAB, uma pessoa incrível que todo mundo tem que conhecer, ela falou assim, pô, não adianta a gente só falar de educação, a gente também tem que falar do emprego, do acesso à empregabilidade. E daí a gente cria um braço dentro da BRAT, que é a Transemprego. E daí a Transemprego começa a crescer, junto com fora de empresa, junto com um monte de coisa. E daí a Márcia, 3 anos atrás, eu estava querendo mudar minha vida, e a Márcia falou, olha, eu não estou dando mais conta de fazer isso sozinha da Transemprego. E eu só ficava na internet ajudando ela, com site, com postagem, com divulgações e coisas do tipo. E eu querendo dar uma mudança na minha vida, eu falei, então eu vou para São Paulo, afinal todas as multinacionais estavam aqui. Vim para São Paulo para passar 1 ano para ajeitar as coisas aqui. Já estou há 3 anos e meio, né? Então, e você já conquistou São Paulo, né? Então, 3 anos e meio você já conquistou São Paulo. Uhum. Né? E ela não para de crescer. E o mais incrível foi a mudança que eu tive, né? Porque no começo eu não queria, só queria trabalhar com essas empresas Great Place to Work, com essas empresas incríveis. Eu fui aprendendo como era realmente gerenciamento de empresas, na prática mesmo, porque eu não sou da administração, mas eu fui aprendendo na prática, fui conhecendo, fui conversando com outras pessoas. Hoje, várias amizades minhas são do mundo de RH. Tanto que hoje em dia, pra você ver como é que foi a mudança de mindset minha, desses meus preconceitos, desses meus vieses que eu mesma tinha e estava tentando combater. Hoje em dia, eu chego numa empresa, o primeiro lugar que eu vou é direto no RH, né? E daí eu abraço a pessoa e falo, ai, como eu te amo, RH. Porque hoje em dia eu sei que o que o RH passa, né? Muitas vezes eu falo, gente, fica tudo sobrando pro RH. O RH tem que dar devolutivo, o RH tem que fazer coisa que ele não faz, tem que limpar o chão se bobear. O RH tem que fazer tudo para a empresa funcionar. Então, hoje em dia, eu fico assim, deixa eu ficar com o RH aqui, né? Vou em todas as feiras, eu participo de todos os CONARs, né? Então, eu vou, participo com o maior prazer, não sei o quê, porque eu falo assim, gente, olha, se tem alguma coisa que funciona, é o coração da empresa, é o RH. Então, eu comecei a ver de que maneira eu podia ajudar essa parte que eu gosto tanto, que é recrutamento e seleção, de como deixar realmente eles mais humanos, mais sem ampliar esses filtros seletivos. É o que eu tenho feito nesses 6 anos, que eu falo que o meu trabalho hoje em dia é ensinar gentes a não terem medos de outras gentes, né? Então, assim nasceu a Transemprego e está aí com quase 500 empresas e tá bem legal, assim. Sim, e é um serviço incrível, tá? Tá de parabéns. E olha, nunca vou parar de falar parabéns e obrigada, né? Graças a vocês. E também e a quero gente fazer uma recebeu, pergunta. ô Felipe, desculpa, e só complementando, e a gente recebeu, Maite, currículos, assim, pessoas com excelentes capacitações, sabe? Formações também. Então, foi muito difícil a gente selecionar 3 para a dinâmica. Legal, bom saber. Diz, Fê. Aí, no caso, tem uma pergunta também. Na época que você começou sua transição, você estava no mercado de trabalho? Caso sim, como foi enfrentar uma transição com várias pessoas ao seu redor te olhando transicionar? Não estava, né? Que nem eu falei, eu tive muita negativa. Eu fiz 2 anos e meio de direito, né? Eu fiz 5 períodos de direito e eu tive, na época eu fui procurar, quando eu estava no 5º período, no final do 4º período, eu fui procurar estágio supervisionado, coisa que todo mundo que está numa graduação vai fazer. E eu mandei para 20 dos melhores escritórios, tem muito escritório bom de direito em Curitiba, eu era apaixonada por direito penal, inclusive, e desses 20 escritórios, nenhum me deu devolutiva de inserção. Eu tranquei o curso de direito, entrei numa depressão tremenda, por isso que eu fui fazer letras, português e alemão, e depois eu fui fazer bacharelado em bacharelado em interpretação e direção teatral, que é o que eu amo fazer, que é lidar com gente, com improviso, com a questão do erro, enfim, fazer com que as pessoas tenham consciência mais de si mesma, porque assim você consegue ter uma consciência melhor para o mundo. Então eu sumi das empresas, eu fui ser empreendedor, então eu abri uma banca de revista, depois eu criei a primeira clínica de depilação masculina na minha cidade, que era Curitiba, que não existia isso há
18 anos atrás, então eu criei uma clínica de depilação masculina que existe até hoje. Então eu fui para o ramo do empreendedorismo, eu fui fazer outras coisas na minha vida, eu não queria saber mais de corporativo, porque eu tinha pego um ódio de corporativo, um trauma desse universo corporativo que eu esqueci da minha vida. Ele só voltou realmente a entrar na minha vida por conta da Transemprego, né? Então, daí que eu fui, mas daí eu já estava totalmente transformada, já tinha feito todas as minhas revoluções, já tinha feito tudo que fosse possível e imaginário, né? Então eu já tinha passado por um monte de coisa, então eu não passei esse período do olhar dos outros, né? Eu tive isso, mas no meu microcosmo, assim, né? Mas como eu estava muito vinculada à arte e os meus negócios sempre foram negócios próprios, isso acabou me dando uma autonomia de poder ser eu, mesmo nos períodos de transição, enfim, que eu ainda não estava com uma imagem que me agradava, ou para os outros era muito, ainda uma questão muito, nossa, que freak, nossa, ela não sabe se maquiar, nossa, que pessoa é essa? É homem ou mulher? Sabe, as pessoas ficavam confusas, eu ficava perturbada com isso, mas era uma coisa que, tipo, era a minha clínica, era a minha banca de revista, então se vai lá, vai já sabendo quem é, entende? E daí eu não aceitava desaforo nesses espaços, né? E eu comecei a militar muito cedo, né? Então, em 1990, imagina, eu já comecei a militar com 18 anos de idade, né? Então, fazem 30 anos que eu milito. Então, a militância, que no começo foi para mim conseguir, para que eu pudesse me entender, ela acabou sendo muito para que eu pudesse multiplicar os privilégios que eu tinha, porque eu vi que era muito privilégio. Além de todos os que eu já tinha, eu tenho uma família que é maravilhosa, que está sempre junto comigo. Eu falava, gente, a grande maioria não tem isso. Eu tenho que multiplicar para que as pessoas possam ter uma qualidade melhor, independente de família, independente de colégios. Então, eu quero fazer minha parte na construção desse mundo que eu acredito, que não pode estar bom só para mim, né? O mundo só pode estar bom para mim se as pessoas que estão em volta também estejam, no mínimo, legal, entende? Mas é assim que eu acredito e é isso que eu batalho. Mas, então, para mim, não teve muito problema nesse pedaço, assim, do olhar dos outros, tudo, né? Era um olhar cruel que eu tinha comigo mesma, mas não da empresa em si, não. Sim, mas mesmo assim, no caso, você teve um julgamento só apenas de pessoa desconhecida, né? Não foi aquilo dentro da empresa, mas você ainda sentiu na pele um preconceito, né? E o Ainda pior dos mais naquela preconceitos, época. né, Fê? Assim. E o pior dos preconceitos, que era o preconceito que eu falo, olha, gente, sempre dói o preconceito do outro, mas o pior preconceito é o preconceito que a gente tem com a gente mesma, né? Então eu tinha preconceito de me olhar no espelho, né? Tanto que eu tentei suicídio 2 vezes, né? Que é quando você acha que você é um problema e você tem que exterminar esse problema. Então, eu falo, gente, é o pior dos preconceitos. A gente vive numa sociedade tão doente, mas tão doente, que ela consegue colocar uma série de regras que faz com que você não consiga encarar você mesma, com que você tenha vergonha de você mesma, seja por conta da religião, seja por conta da família, seja por conta dos estigmas, não importa, ela consegue colocar. É uma sociedade tão doente que a gente vê aí, eu canso de ver, eu que trabalho com diversidade há 6 anos e isso flui na minha vida, quase 100% da minha vida é voltada para a inclusão e diversidade, e o que eu canso de ver de história de homens e mulheres pretos e pretas que se reconhecem enquanto pretos com 50, 60 anos de idade. Imagine você ser uma pessoa preta, se reconhecer preto aos 50 anos, porque até isso essa sociedade doente tirou da pessoa o direito à identidade, o direito à percepção, à sua história, à sua ancestralidade, entende? É uma coisa muito triste o que é feita, essa castração da nossa sociedade. A sociedade nos castra desde que a gente nasce nos nossos desejos, e quando vem uma transexual, uma pessoa trans, enfim, querendo fazer uma cirurgia, tudo vem a sociedade. Meu Deus, não pode fazer isso, isso é castração, isso é aberração, isso é antinatural. O que essa sociedade faz até hoje? Castra nossos desejos, castra nossos sonhos, castra nossas vontades, castra nosso direito de ser feliz. E não é só com quem é trans, é com todo mundo. É uma sociedade que é tão doente que ela fica fortalecendo e apontando só fraquezas e não dizendo, olha que pessoa incrível que você é, vamos fazer isso, esquece um pouco essa tua fraqueza e vamos potencializar o que você é bom. Não, ela fala, olha como você é ruim, você não vai conseguir, você não pode, você não deve, isso não é para você. Gente, a gente tem que mudar, a gente tem que dar um restart, né? Acho que essa pandemia que a gente está passando, e vai ser a primeira, com certeza, de muitas, eu acho que tem que trazer essa busca desse novo eu, dessa nova libertação, porque quem é livre internamente, né? Quanto mais livre a gente consegue ser internamente, menos a gente deixa que as coisas em volta da gente, o olhar do outro, a sociedade, enfim, nos aprisione por fora, né? Não, é aquela coisa de que se você não encaixa no perfil aceitável pela sociedade, você está fora, né? Então, e aí aquele interior, né, da pessoa que fala, não, eu tenho que ser aceito ali pelo grupo, então eu vou tentar de alguma forma me podar, né? Me bloquear,
criar uma barreira em mim justamente para eu ser aceita, né? E não simplesmente pegar e falar assim, quer saber? Não, deixa eu viver a minha vida, eu ser feliz, né? Afinal de contas, eu não devo satisfação para ninguém, né, Maite? Eu li uma frase esses dias, né, Fátima, que acho que tem bem a ver com isso. Eu não sei de quem é a frase, mas me parece que é algum cara do budismo, uma dessas pessoas do budismo. E ele falava assim, na nossa vida hoje em dia contemporânea, não existe pessoa livre. A pessoa mais livre é aquela que consegue escolher a prisão que quer habitar, mas liberdade mesmo ninguém conhece. É uma sociedade tão castradora que até o direito a ser livre nos foi tirado. A gente sempre deve alguma coisa, seja para o chefe, seja para o pai, seja para o marido, seja das cobranças individuais para a gente mesmo. Então imagine uma sociedade onde a gente não pode ser verdadeiramente livre. O máximo que a gente consegue é escolher que prisões que a gente quer habitar. É muito triste isso, né? Batalhar contra essas amarras, essas algemas, esses grilhões que nos aprisionam, é uma luta diária, constante e que não pode parar, né? Por isso que eu sempre falo que a busca tanto da liberdade, da felicidade, assim como do encontro consigo mesmo através da diversidade que nós somos, ela nunca é um caminho que a gente chega, né? Ela é sempre o andar, né? Ela é sempre o trilhar e nunca o lugar onde a gente chega. Sempre vai ser essa perseguição de algo e nunca um objetivo final. Sim, mas é bom que hoje em dia temos pessoas como você, como a Fátima, que nos dá poder, nos dá voz, né? Para no futuro, sim, por exemplo, eu quero auxiliar, melhorar a sociedade como um todo e realmente demonstrar que com tantas pessoas no mundo não tem como ser só binário, sabe? Não tem só dois gêneros, não tem como ter. E agradecer a vocês duas por nos dar essa voz, né? Hoje em dia, né? E eu tenho mais uma pergunta também, Maitê. Sim, sim. Na sua... Tenho várias. A pergunta toda. Sim, na sua visão, o que ainda falta nas corporações para elas entenderem que a diversidade não deve ser apenas uma cota, mas sim uma necessidade de mercado para a empresa sobreviver? Tá, faz o começo de novo, que o começo eu perdi aqui, o som não ficou Sim. legal. Repete No para mim, caso, Fê. na sua visão, o que ainda falta nas corporações para elas entenderem que a diversidade não deve ser apenas uma cota, mas sim uma necessidade de mercado para a empresa sobreviver? Primeiro que, tipo, as empresas hoje em dia, né, a maioria das empresas pensa, a gente vive no mundo capitalista, né? O mais perto que a gente tem de um capitalismo não tão selvagem é o que a gente vê aí nos blocos escandinavos, né, que a gente vê em outros países, ainda que conseguiram um capitalismo que a gente diz um pouco mais humano, né? Um capitalismo que não trucida, que não é só a margem de lucro, que pensa de que maneira pode estar agregando impacto social através de uma mudança de mindset, que pensa numa rede inteira de fornecedores, né, na sua rede de stakeholders, que a gente chama, que vão desde acionista, passando por colaboradores, passando por facilities, terceirizados, clientes, enfim, toda essa rede, inclusive como meio ambiente, sustentabilidade. Então, empresas inteligentes não pensam só no lucro, pensam realmente nessa rede toda que todo mundo acaba conectado e fazendo parte. Então, essas empresas, né, que eu chamo de empresas humanizadas, que a gente acredita e que eu batalho, enfim, elas já entenderam que diversidade, assim como sustentabilidade, são questões que não tem como a gente fugir. Quando eu falo sustentabilidade, não é só do meio ambiente, eu falo de sustentabilidade cultural, sustentabilidade financeira, uma sustentabilidade no sentido mais amplo possível, e diversidade não tem como fugir, porque, que nem eu disse, a diversidade é a maior igualdade que a gente possui. Somos todos diversos, só estamos aqui enquanto sociedade por conta da diversidade que nós somos. Né? Imagine se todo mundo fosse gêmeo univitelino idênticos de mesma placenta, entende? Mesmo assim é diferente, porque quem conhece gêmeos sabe, né? Que por mais que a mãe coloque a mesma roupinha nos gêmeos, coloque no mesmo colégio com os mesmos amigos, são diferentes, né? Um gosta de uma cor, o outro gosta de outra. Um foi picado por um mosquito e criou um anticorpo, e o mosquito não olhou e falou: ih, eu piquei um gêmeo, vou ter que picar o outro para ficar com o mesmo anticorpo. O mosquito não pensou nisso. Um estava olhando o teto enquanto a mãe estava amamentando o outro e o outro estava dormindo, então estava olhando outra coisa. Então, somos diferentes por mais que sejamos gêmeos univitelinos. E é tão linda a diferença, eu não sei por que fazem que a gente se envergonhe tanto das nossas diferenças, né? A gente quer todo mundo buscar igualdade, tudo tal, mas é tão
tão lindo, é tão legal a gente encontrar no outro a diferença, perceber no outro algo que a gente não tem, ser complementar no outro para poder somar-se, para poder multiplicar, para poder trazer bons resultados. As empresas perceberam isso. Empresas inteligentes começaram a perceber que, primeiro, quanto mais diversa for uma equipe, mais criatividade agrega a todos os processos, né? É a criatividade, quanto mais criativo, mais inovação são propostas para essas empresas, né? E elas perceberam que criatividade e inovação, quanto mais criatividade, quanto mais inovação, mais aumenta a receita. Ou seja, o mundo capitalista adora isso. E aí tem estudos variados da McKinsey, nós temos do Instituto Ethos, enfim, várias pesquisas que eu não preciso nem notificar para vocês, elas viram que era bom para o negócio, né? Elas viram que era interessante para o negócio. Então, as empresas inteligentes perceberam que é bom para o negócio e perceberam que podem fazer a diferença, agregar a sua marca, ao seu produto, mudanças de mindset, agregar realmente questões de mudar realidades sociais, tirar estigmas, entende? Então, quer dizer, elas começaram a perceber que essa humanização é muito benéfica. Eu acho que tem uma frase de uma moça dos Estados Unidos, que é a Nicole Marshall, que ela fala que diversidade é quando a gente... diversidade é quando a gente conta as pessoas, né? Então, quando você conta as pessoas, você está fazendo diversidade. É o que as empresas, a maioria das empresas está fazendo hoje em dia, que elas ficam contando, quantas pessoas negras tem aqui dentro? Quantas são mulheres? Quantas estão num plano de carreira de gerência ou C-level? Quantas pessoas trans tem aqui dentro? Quantos LGBTs? Quantos migrantes? Enfim, isso é diversidade. Diversidade, então, é quando você começa a contar os grupos e falar, por que não tem pessoa negra aqui dentro? Agora, inclusão de fato, que é o que eu acredito, que é o caminho a ser alcançado pela todas as empresas, a própria Nicole Marshall diz que não é quando você conta as pessoas, e sim quando essas pessoas começam a contar. Quando cada pessoa da sua empresa começa, de fato, a ser importante. Não ser só mais um ou mais uma, sem ser ou uma a uma, que faz com que o elo da tua corrente de produtividade seja potente. E ele só é potente não porque ele tem elos iguais, mas porque ele tem elos diferentes. A força está justamente em referendar a força dessas diferenças que cada um agregue no resultado final, né? Só vai poder ter uma empresa potente quando você tiver funcionários, pessoas agregadas, colaboradores que também estejam potencializados. Quanto mais você potencializa os teus funcionários, os teus colaboradores, mais o teu resultado vai ser potente. É a única matemática possível e as empresas entenderam isso. Quem não entendeu, eu já vou dizendo também, quem não entendeu isso, pode esquecer que em 15 anos, no máximo, sendo muito otimista, coisa que eu não sou, a tua empresa não vai mais existir, sinto muito. Empresa que não fala e não pratica sustentabilidade e diversidade, tchau, tchau, em 15 anos. Beijo, não me liga. Ou me liga pra gente não fazer você morrer. Não, e é verdade, né, Maite? Eu lembro que até uma frase que a Betinha falou, lá naquele evento mesmo, que ela comentou assim, diversidade é você convidar para o baile, inclusão é você puxar para dançar. Então, puxar para dançar. Eu digo até mais, essa frase é muito usada de uma pessoa da Uber, né, que eu não lembro o nome também, porque eu sou péssima de nome, mas eu falo que mais do que tirar para dançar, inclusão é você perguntar para a pessoa se ela curte dançar. Se ela curte o ritmo que está tocando, se ela está ouvindo a música, porque às vezes ela não dança porque não ouviu a música, porque ela tem uma deficiência auditiva. Então, inclusão é muito mais do que só tirar, porque tirar ainda é uma coisa muito impositiva, que você tira ela para dançar e você nem pergunta, né? Que é a empatia que a gente fala. Você quer dançar? Você escuta a música? Essa música te agrada? Você quer só conversar? Então, eu acho que mais do que tirar para dançar é perguntar se está afim de dançar, se a música está boa, se ela está escutando a música e realmente olhar nos olhos e gerar empatia, né? Sentir e saber essa necessidade das pessoas também, né? Eu vi que você é embaixadora da Rede Mulher Empreendedora. E, assim, eu sou uma super fã da Ana Fontes, tanto é que eu participo daquele programa dela. Eu sou mentora da Rede Mulher Empreendedora. E participo do aquele RME Conecta também, que é uma certificação que ela tem agora. Aliás, Ana, beijo, eu sou super fã dela. Como é que você entrou, como é que você virou aí embaixadora? Conta um pouquinho pra gente. A Ana é meu xodó também, né? Eu tenho muita sorte na vida, porque eu sou imã de pessoas, assim, que eu falo, gente do céu, não acredito que eu conheço tanta gente legal nessas energias que vão se atraindo, né? A Ana é uma dessas pessoas incríveis.
eu comecei palestrando em alguns eventos dela, e daí já foi caso de amor à primeira vista, hoje eu não solto mais da Ana. E ela começou a conhecer o trabalho mais de perto da Transemprego. A gente começou a desenvolver um trabalho na época para o Google, que tem um projeto, inclusive, junto com a Rede da Mulher Empreendedora, que se chama Woman Will, que é um projeto de capacitação de mulheres que existe no mundo inteiro. E o Google convidou, através da Rede da Mulher Empreendedora, para fazer a primeira turma trans desse projeto no mundo. Nunca tinha tido uma turma só para trans no mundo, e o Brasil foi a primeira experiência, isso há 3 anos atrás. E a Ana, quando recebeu o convite, já falou, não dá para fazer isso sem a Maitê. Daí já me chamou a Transemprego, a gente desenvolveu o projeto, já fez 2 projetos do One Will para pessoas trans, e daí o casamento continuou, né? Hoje em dia, a gente está para lançar um programa agora dia 28, a gente está para lançar um programa junto com o Google, que é um projeto chamado Transformação, que vai fazer capacitação de 1.000 mulheres trans, 1.000 mulheres e homens trans no Brasil inteiro. Então eu comecei a conhecer mais dessa rede. Eu que já era empreendedora, comecei a entrar em todas as coisas, ela me chamava para palestrar, eu ia, tudo que ela fazia eu já queria ir atrás, queria conhecer outras pessoas, até que ela me convidou, acho que há 2 anos atrás, e falou assim, Maite, você não quer ser influenciadora da rede? E foi a primeira mulher trans, imagina, a rede tem 750.000 mulheres no Brasil inteiro, eu sou a única embaixadora, infelizmente, trans, eu não fico nem muito feliz com isso, já falei com a Ana que a gente tem que chamar outras embaixadoras trans para trás junto, eu nunca gosto de ser a única lá, tudo, eu falei, tem tanta gente legal, nós temos que ampliar essas nossas diversidades aqui dentro, né? Ela é sempre aberta com isso. E agora, recentemente, foi criada, né, que primeira mão que eu estou dando para vocês, acabou de ser criada há 15 primeira dias. primeira mão, pra gente. Acabou de ser criado, a gente nem divulgou em mídia, nada, só para algumas pessoas trans, acabou de ser criado o Empodera Trans, que é uma primeira rede de empreendedorismo de pessoas trans do Brasil, né? Assim como a Transemprego, ela é totalmente gratuita, então é empoderatrans.com.br, e eu estou contando disso porque nós temos 2 madrinhas, uma delas é Ana Fontes, e a outra madrinha é uma pessoa que eu amo muito o trabalho que ela faz no empreendedorismo, que é a Nina Silva, do movimento Black Money. Nossa, né? Nina Silva. Então, nós temos 2 madrinhas, assim, fodásticas, assim, né? Então, tem mais esse projeto acontecendo. Então, tudo que eu falo, assim, eu já falo, eu já quero falar com a Ana, ela é minha mentora, né? Então, quem tem uma mentora como a Ana tem qualquer coisa. Então, ela que me dá dicas, eu vou perguntar. Então, é a minha mentora direta. Assim, eu falei, gente... Quem que precisa ser dono do mundo se você conhece Ana Fontes, né? Se você tá assim com ela. Então, com a Ana eu não solto. Eu leio tudo, sigo ela, vou atrás. Então, não só ela, como várias mulheres potentes na rede, né? É uma rede que tem esse projeto que você falou, do RME Conecta. A gente tem o Ela Pode. São tantos projetos potentes. Tem vários. Da mulher empreendedora que é incrível, né? Uma rede das mais acolhedoras que eu conheci. Então, o caso de amor veio desde sempre. A gente bateu o olho, a energia já fez um pozinho de pilim-pim-pim, assim, e a gente não se soltou mais. Que legal. Não, mas realmente eu sou suspeita. A Ana, além de ser uma pessoa, assim, extremamente competente, profissional, inteligente, ela é de uma simplicidade, ela é de um acolhimento, assim, que é fantástico, né? Então, eu lembro que eu participei até de um programa de aceleração também do Itaú Mulher Empreendedora, e ela foi da minha banca, né, de juradas, né? E, assim, eu já ia nos eventos da Rede Mulher, tudo, e eu lembro de ela falando o meu nome ali, ela encontra no evento, oi, Fátima, eu tô vendo, nossa, eu me sinto assim, gente, que mulher, né? É incrível. Então, por mais mulheres assim no mundo, né, que deem espaço, que deem abertura e que empoderem, né, não sei se a palavra certa é se empoderar, mas que valorizem, que reconheçam mais o trabalho das outras pessoas, né? Isso é muito bacana. Por mais mulheres que não sejam fronteiras e sim horizontes, né? Por mais mulheres que não sejam muros, mas sejam pontes, né? Isso que a gente precisa de fato. Eu sempre falo, né? Poxa, tem um certo estigma, sei lá, né, os homens são unidos, por que as mulheres também não podem ser unidas? Por que mulher não pode ajudar a mulher, né? Vamos fazer isso também, né? Pode. E acontece, gente, não cai nesses mitos. Isso aí é mito, não cai nesses mitos. Eu estou aqui para detoná-los. Lógico que pode sim. Essa história é balela. É o povo que quer enfraquecer os movimentos, dizendo, por isso que eles ficam, as minorias de gays, as minorias de trans. Não cai nesse discurso que a gente é minoria, que nem eu disse aqui. Somando essas ditas minorias, nós somos uma grande maioria, uma maioria repleta de diversidade. Então não cai nesse discursinho, não.
Não aceita menos do que você veio buscar nesse mundo, não. Não seja menor do que teu sonho, não. Se você sonha, você é capaz de realizar. Então é o que eu falo para as pessoas. Não acredite no que te dizem. Aquela história de que tipo, olha, eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz, entende? Então não acredita no impossível. Se você acha que é possível, vai lá. Tem coisas que podem ser mais difíceis, tem coisas que no caminho você pode não querer mais, mas não desiste dos teus sonhos. É a coisa mais triste a gente desistir dos sonhos, principalmente de ser dos sonhos, de ser quem a gente é, né? Tem gente que desiste de si mesma. Então não faça isso. Eu estou aqui para te alertar. Para com isso. E aí, só para finalizar, vai ter qual conselho que você daria? Ai, que pena, mas você precisa dormir também, descansar, né, mulher? Ficou o dia inteiro em lives, tudo. E acho que essa semana deve ter muito mais também, né? Porque essa semana aqui você falou que tá uma loucura, né? É a semana da diversidade, né? O mês inteiro da diversidade, mas essa semana em específica agora, que a gente tem do dia 28, então tá acontecendo tudo. Eu falei, gente, tem o ano inteiro, sabe? Não precisa fazer só agora. Sim. Diversidade pode ser o ano inteiro, tá? Não precisa ser bolo da E a Pires gente só mesmo, agora. né, Filipa? Estão fazendo tanta ação, tanta coisa, né? Hoje a Filipa já soltou e-mail marketing aí também, Sim. me fez gravar um vídeo também esse final de semana. Então, assim, ela tá pondo para a gente trabalhar, né? Ótimo. Qual conselho, Maite, que você daria, então, para essas pessoas que estão, elas são trans, né? Estão em transição, elas buscam a recolocação no mercado, ou até mesmo elas querem entrar no mercado de trabalho? Em primeiro lugar, eu acho que é você saber o que você gosta, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu acho que as pessoas entendem daí quando eu falo isso, não aceite qualquer coisa. Eu sei que é difícil, porque a gente vive numa sociedade que a gente precisa pagar contas, os boletos chegam, ainda mais pessoas trans que normalmente já não têm o apoio familiar, já não têm apoio muitas vezes de uma rede de amizade, de suporte, de quem indica, do tais QIs, etc. Então a gente acaba vivendo uma solidão muito grande, né? Então a pessoa trans acaba vivendo essa solidão muito grande, mas é muito comum pessoas que estão excluídas ou que têm essas dificuldades acabarem aceitando qualquer coisa para trabalho, qualquer coisa de oportunidade, e quando você aceita qualquer coisa, quando você vai repetindo essa qualquer coisa, logo você se torna qualquer coisa. Então não aceite qualquer coisa, por mais que seja difícil, segure mais um pouco, coloque foco do que você quer na vida, do que gosta. O que te dá prazer? O que faz teu olho brilhar? Porque nada como você juntar alguma coisa, lógico, um trabalho que você vai trabalhar, que você vá, mas que realmente tem a ver com os propósitos que você tenha como pessoa. Né? Primeiro veja se realmente você quer trabalhar no universo corporativo, né? O corporativo às vezes não é para todo mundo, que você tem uma série de regras, tem uma série de cobranças, tem uma série de metas a serem batidas, enfim, às vezes não é para você. Quem sabe a tua linha não seja empreendedorismo, então comece a ver o que você precisa, não é porque está todo mundo fazendo que você tem que fazer. Descubra coisas em você, qualidade, aptidões, essas soft skills, né? Tenha inteligência emocional para estar buscando realmente quais são as qualidades, o que você quer e o que te motivaria a curto, médio e longo prazo, entende? A partir disso, comece a identificar, se for empresa, comece atrás de empresas que tenham esses ideais, que tenham esses propósitos, assim como a Filipa foi. Vai estudar essas empresas. Hoje em dia as empresas têm internet, todas as empresas têm site, comece a olhar o que falam dessa empresa, não só o que a empresa fala de si mesma, mas o que as outras pessoas estão falando. Acesse o LinkedIn, comece a procurar nas redes realmente informações. Hoje em dia tem muita informação, então, para a gente estar conhecendo, comece a ver como é que ela pensa, questões que para você são importantes, como é que ela pensa em inclusão, como é que ela pensa em diversidade, que propósitos que ela tem, que missão ela tem, além de vender bons produtos e agregar ótimos serviços, o que mais que ela faz em termos de humanidade para ter realmente um mundo mais humano e com mais equidade. Depois, se for do empreendedorismo, se capacite, crie ferramentas para capacitar e se empoderar realmente. A gente tem várias redes, a rede da Mulher Empreendedora é uma delas, mas tem várias redes incríveis que você pode estar se afiliando, também cooperativas que você pode estar se juntando. Tem o Empodera Trans, que eu acabei de falar, para você também estar colocando lá teu produto e teu serviço totalmente gratuito. Então comece a juntar pares, ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa das pessoas, não só precisa das pessoas para troca, mas a gente precisa das pessoas para essa multiplicidade, né? Então comece a construir essas pontes, comece a alicerçar teus caminhos, que eu tenho certeza que tudo vai ficar bem, né? Mas tem que ficar bem com você estando bem. Então eu acho que essas dicas são dicas rápidas, mas que eu sei que funcionam, independente de quem esteja nos vendo, independente de ser trans, cis. Se for humano e quiser ser feliz, acho que é um bom caminho nessa conquista. A Filipa já está quase um ano conosco, ela sabe disso muito bem, né? Que a gente gosta de criar mesmo correntes do bem.
de um ajudar o outro. Uma coisa que eu acredito muito, Maite, assim, tudo que você planta, colhe. Então, vamos plantar coisas boas, porque a gente também colhe coisas boas, né? Antes de encerrar, que é a Filipa que vai fazer o encerramento, posso tirar uma foto nossa, nós três aqui? Sim, sim! Então, olha a Filipa já soltando o cabelo! Perfume! Olha, não sei como é que você tem essa energia, menina. O dia tá assim no final e você ainda com toda iluminada, toda energizada aí. Olha, muito obrigada mesmo, de coração. Imagina, um por prazer. Você ter atendido o nosso pedido. Para nós é uma honra mesmo te receber. Então, não pudemos receber pessoalmente, justamente por toda essa situação, mas agradeço de coração. E o que você precisar aí no seu projeto também, pode contar comigo e com toda a equipe aqui da FS Educa, tá? Muito obrigada mesmo, né? Fique com Deus, menina. Filipa, então você que vai fazer o encerramento aí. E eu quero agradecer muito a vocês duas, né? E mais uma vez, obrigada, né, Maite, por ceder seu tempo. Ainda mais essa semana, que realmente vai ser muito corrida. Não vai ser só 24 horas por dia, né? Porque imagina como é que vai ser. E também por você ser essa pessoa que representa a gente, LGBT. E gostaria também de agradecer pelo programa Transemprego, porque foi através dele, como eu já falei, que eu conheci a Fátima, gente. A Fátima é um amor de pessoa. Conheçam ela, sigam ela no Instagram, no LinkedIn, tudo, todas as mídias. E agradecer por vocês duas, porque as duas me representam, tanto como uma mulher trans, quanto uma mulher, né? Porque eu sou um ser humano. E obrigada pelas duas por me dar voz nesse momento, porque no futuro eu espero que muitas outras meninas, muitas outras pessoas LGBTs tenham estejam onde eu estou, né? Tenham essa oportunidade. Obrigada a vocês duas. E, gente, se precisar de alguma coisa, tirar dúvida, pode perguntar, né? Esse vídeo vai pro YouTube. Então escreve aí embaixo, pode mandar e-mail, procurar a gente, procurar a Maite, porque ela vai ajudar você na sua empresa a ter uma diversidade, uma inclusão, e vocês não vão se arrepender de conhecer nenhuma delas, tá? Nem a Fátima, nem a Maite. E sigam a Filipa também. Filipa Lacerda, pode seguir a Filipa. Você tem também Insta, tem tudo, né? Fê? Então segue a Filipa também. Tem LinkedIn, tem tudo. Então segue a Fê também. Tira as dúvidas, pergunta. A Fê tá arrasando no marketing, já vai pedindo dicas, já vão fazendo um grupo. A gente já pode fazer lá um grupo de design, um grupo de marketing só voltado para isso. Vai fazer uma cooperativa trans já relacionada a marketing para fazer uma revolução nesse sistema, viu, Fê? Então, muito obrigada pela oportunidade das duas. Imagina, eu que agradeço mesmo, Maite. E é o que eu falei. O que você precisar aí, pode contar com a gente, menina. Uma excelente semana para você. Super abençoada. Aí fica com Deus. Obrigada, pessoal, para todo mundo aí. Beijo, obrigada. Obrigada, Felipe. Beijos. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.